Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Olá, são 15 horas mais 1 minuto e a partir de agora já está no ar o Justiça na Tarde Debate. E hoje o debate vai estar abordando com os convidados e convidadas aqui presentes um assunto que com toda certeza interessa a toda a classe social aqui da nossa capital federal. O assunto, a regularização fundiária. Evidente que temos aqui milhares de imóveis ainda na condição de irregular. Evidente também que a busca pela regularização já se passam décadas e até hoje o assunto ainda não está devidamente resolvido. E o que é pior, os assuntos antigos estão nessa situação e assuntos novos também estão chegando na mesma condição. Aí fica sempre aquela questão, aquela pergunta, e a fiscalização? Mas o assunto que nós vamos entrar hoje aqui com os nossos convidados está relacionado com a regularização. Então vamos, a partir de agora, apresentar os nossos convidados. E eu já começo com a nossa convidada, a doutora Alice Navarro, ela que é advogada, especialista no direito imobiliário, né, doutora Alice? Seja bem-vinda aqui ao Justiça na Tarde. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde aos colegas que estão aqui prestigiando com a presença. Muito obrigado à senhora. Também cumprimento o nosso convidado, doutor Ovidio Maia, que é o presidente do Sindicato da Habitação do Distrito Federal, a Secov-DF. Doutor Ovidio, também seja bem-vindo aqui ao nosso debate, aqui na Rádio Justiça. Walter Lima, muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. Podemos debater esse assunto tão importante para o Distrito Federal. E aos debatedores aí, que tenho certeza que iria aprender muito com vocês. É um momento ímpar. A modéstia, doutor Vídeo. Também cumprimento o doutor Fernando Carvalho Dantas, ele que é membro da Comissão de Direito Urbanístico e Regularização Fundiária da OAB. Ele que é diretor do Instituto de Direito Urbanístico de Brasília. Também seja bem-vindo, doutor Fernando. Boa tarde. Muito obrigado, Walter. É uma felicidade estar aqui com vocês todos para debater um tema que é muito caro aqui para a cidade, né, polêmico, que não se resolve, mas vamos ver se ao longo do tempo a gente consegue aprender um pouco. Bom, vamos lá. Deixa eu também cumprimentar o conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Manuel Andrade, ele que é inclusive corregedor do tribunal. Conselheiro, também seja bem-vindo. Também é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Alegria é minha. Dizer a você que o tema é palpitante, é interessante, é inesgotável. Hein? Um tema que não acaba, vai parar, né? E não vai parar nunca. Vai ter vida, vai ter demandas, mas o tema é muito importante. Eu quero cumprimentar os colegas aqui presentes, né? Eu acho que vai ser de grande proveito essa conversa, mais filosófica, mas também em alguns aspectos pontuais. Então vamos nós, né? Já partindo, portanto, aqui para o assunto, apenas ressaltando aqui para os nossos ouvintes, caso queiram também interagir conosco, é só encaminhar sua mensagem de texto ou então de voz aqui para o nosso WhatsApp, que é o 61999758140. Você está conosco na 104,7 FM, nos ouvindo, como também está nos acompanhando ao vivo pelo canal da Rádio Justiça no YouTube, com as imagens aqui dos estúdios da Rádio Justiça. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Então vamos nós, doutor Fernando Carvalho Dantas, vamos nós, assunto justamente da situação dos condomínios irregulares na nossa capital federal. Um assunto, como eu disse, são décadas de debates e o que chama atenção é que a cada ciclo de governo tem sempre uma proposta, uma iniciativa para poder encontrar uma solução. O tempo passa e a solução não chega, e com isso a insegurança jurídica em quem tem este imóvel realmente continua sendo muito grande. A pergunta é simples: tem solução? Tem solução. Temos instrumentos, a gente precisa de governança sobre o nosso território, né? A gente precisa se apropriar do território, dando a perspectiva de que aquilo que está já alojado, já implantado, se precisa ser formalizado ou precisa ser desconstituído. Tem situações que a regularização é absolutamente inviável. Não é possível você regularizar um lote na beira de um córrego, próximo de uma borda de chapada. Assim, então são situações que são extremas, são limites, mas boa parte daquilo que é irregular é passível de ser resolvido. Agora é importante, viu, Walter, estancar esse processo de ocupação irregular do solo.
Isso não pode continuar e dentro daquela prévia que nós tivemos, eu acho que esse processo ele precisa de governança, precisa de continuidade de uma política pública bem orientada, né, que facilite a formalização do território. As leis estão aí. A gente pode fazer a REURB para aquilo que está implantado e que não está ainda registrado, porque o registro imobiliário é o ato que formaliza a situação que difere aquilo que é irregular e de irregular. Que é regular que ele tem um registro imobiliário e tem uma procuração e tem uma escritura pública no seu nome. É isso. Agora, o território ele precisa ser trabalhado, projetado. O Distrito Federal é muito estudado, é um território dos mais estudados do Brasil. Então, assim, eu acho que falta realmente uma continuidade na ação de regularização. As políticas públicas de regularização são longas e muitas vezes tomam 1 ou 2, 3 governos. Mas, cadenciando as ações, é possível regularizar o território. Doutor Ovidio, é evidente que estamos aqui já entrando no assunto da questão da irregularidade de parte do território que compõe o Distrito Federal. Mas é possível, pelo menos, detectar onde foi que tudo começou? Olha, eu acho que talvez lá em Pedro Álvares Cabral, né? Porque se nós andarmos pelo Brasil, infelizmente, isso é um problema que afeta a todos o Brasil. Ou seja, não é um problema único da capital federal. Exatamente. Eu tive uma reportagem em que se você pegar todas as áreas, por exemplo, de Belém do Pará, talvez as áreas somadas às áreas rurais ultrapasse todo o território brasileiro. Mas eu diria que nós temos grandes avanços. Eu sou sempre um otimista. Eu digo nessas áreas rurais, por exemplo, quando o governo criou essas questões do georreferenciamento e você não poder mais transferir áreas rurais sem ter um georreferenciamento, porque as escrituras antigamente, os registros torrens, por exemplo, que eram originários nos registros das igrejas, né, da Igreja Católica, por exemplo, ele tinha lá o córrego que fazia limite lá com o córrego da Cobra, com o pé de piqui, com, né, aquele matar-burro do seu João, e isso originou bastante uma questão de sobreposição de áreas nas escrituras. Então, hoje, nas áreas rurais, isso é uma questão solucionável. O Distrito Federal também, se nós olharmos, você teve toda aí uma questão, quando foi da criação do Distrito Federal, ele foi desapropriado da sua totalidade. É fato que alguma área deixou de ser paga, isso é uma realidade, não tem a menor condição. Mas eu entendo que o governo do Distrito Federal, as entidades, a associação, a sociedade como um todo, clama também, viu, senhores ouvintes e aqui debatedores, por uma regularização. Nós não podemos mais continuar nessa situação. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou corretor de imóveis, eu estou desde 1987, eu fui atender uma instituição americana e ele ia em umas áreas, ele mostrava umas áreas e falava, isso aqui não tem escritura. E eu levava em outra área e falava, isso aqui não tem escritura. E ele não conseguia entender, apesar que meu inglês não é bom, mas eu levei uma pessoa que minha filha fala muito bem inglês, e eu não conseguia explicar para ele que não tinha escritura. Como na capital federal, como que um documento, o estado é minúsculo, é pequeno, você chama de quadradinho ou vídeo, e não tem escritura. Mas eu falei, nós estamos prestes a começar a ter um parâmetro, porque cabe ao Estado, cabe ao governo, dar condições, criar leis para que o cidadão possa morar com segurança, as empresas possam empreender. Isso é muito importante. Eu acho que nós estamos tendo um passo muito importante que foi dado em Brasília, que é agora, que eu acho que nós vamos debater daqui a pouco, que é a lei do parcelamento do solo, que foi aprovada com o Complan recentemente. Ela será um novo parâmetro, é um divisor de água, é um marco regulatório. Eu gosto muito de olhar para frente, né? Conselheiro Manelzinho, um homem que conhece Brasília, e eu tenho o privilégio de conhecê-lo há muitos anos, eu conheci meu pai de décadas. Nós temos que criar um marco regulatório. Como é que você vai tirar 50 mil pessoas de um determinado local? É impossível. Aquela pessoa que está ali morando. Mas essa lei do parcelamento do solo, com certeza, Walter, ela vai criar um marco regulatório. E nós vamos daqui, ao longo do bate-papo aqui, vamos discorrer sobre esse assunto, que eu estou muito otimista e estou apostando todas as minhas fichas nela. Doutora Alice, para a senhora, qual é a visão da senhora em torno dessa questão tão debatida? Não é de hoje que se debate, portanto, essa questão da irregularidade do solo aqui na nossa capital federal, condomínios que surgem da noite para o dia, como também cidades que nascem da noite para o dia, quer dizer, não nascem como cidade, mas num futuro muito breve termina ganhando, portanto, este título. Quer dizer, tem como solucionar essas questões pendentes de regularização? A grande promessa da lei da REURB era justamente regularizar toda essa situação informal que nós tínhamos aqui, não no DF, no país inteiro, como o doutor Ovidio bem colocou.
eu estava lendo uma reportagem antes de vir para cá que mais de 50% dos imóveis no país ainda são irregulares, né? Então, de fato, não é uma questão exclusivamente do nosso quadradinho, mas que aqui é muito acentuado, de fato, porque nós temos imóveis com valor econômico altíssimo. Nós temos imóveis que não são escriturados e têm valor de mais de 3 milhões de reais. E isso é porque um imóvel não regularizado, ele tem 30%, 50% de desvalorização do valor que ele poderia ter se fosse, de fato, um imóvel regular. Então, a grande promessa da lei da REURB veio com a intenção de vamos resolver o que ficou para trás, dando, inclusive, poderes para que o DF e os municípios pudessem flexibilizar um pouco aquelas questões de os parâmetros urbanísticos que, em regra, no mundo ideal que a gente tem, seriam de determinada forma. Então, no mundo ideal não surge uma cidade de forma irregular. Ele a REURB tentou dar essa autonomia para o DF e para os municípios, para eles poderem ter uma certa flexibilização com relação a essas questões e poder regularizar e deixar as pessoas com uma situação de mais segurança jurídica. E, de fato, como o doutor Fernando colocou também, evitar que essas situações voltem a acontecer dali para frente, né? Perfeito. Pegar um gancho? Por favor. Assim, tá Doutor claro, a gente só não aplica. A REURB está aí desde 2017. É um instituto novo. Essa não tem aplicação. E assim, esse é um ponto que a gente precisa colocar a luz sobre algumas coisas. O GDF já poderia estar usando isso aí desde 2017, não está. A normatização disso, por exemplo, tem determinadas situações em que o parcelamento de solo está lá implantado e recebe uma diretriz para regularização que é absolutamente inviável. É retroativa à própria ocupação e ignora o marco temporal da regularização da Lei 13.465. Então, ali, desde então, e não se está fazendo. Teria uma explicação? Eu acho o seguinte, eu acho que é uma questão de vamos orientar o nosso pensamento à regularização. O que eu preciso fazer dentro da lei, dentro da regra legal dada, para superar isso? Mas é porque o plano diretor ele não estabelece essa possibilidade. Veja, o plano diretor está em revisão nesse momento, porque já não se regulariza, senhor. Não tem nada que, na minha opinião, justifique um parecer contrário à continuidade, ou então mantenha-se e espere para o próximo plano diretor. Sabe quando vai sair? Eu não sei. Pode ser que seja no ano que vem, pode ser no outro. E, enquanto isso, a irregularidade permanece. Conselheiro Manuel Andrade, o senhor que, claro, né, tem toda uma experiência, né, tanto na vida privada, como também na vida pública. O senhor que foi parlamentar por mais de uma vez aqui como deputado distrital, evidentemente que também ajudou, de certa forma, também a trazer novas leis, trabalhou e debateu bastante sobre essa questão fundiária da nossa capital federal e hoje no Tribunal de Contas aqui da capital federal, cuja competência é justamente fiscalizar. Como é que o senhor une a sua experiência como parlamentar, como também a condição hoje de estar também como integrante do Tribunal de Contas, como conselheiro do Tribunal de Contas? Quer dizer, a visão do senhor é breve para uma solução para essa questão ou ela se mantém ainda muito distante, como já foi colocado aqui? Walter, obrigado já pelas colocações. Eu retorno quando o Ovidio Maia fala de Cabral. Bom, exagerou um pouco, mas começou talvez quando o Brasil foi encontrado. O Brasil não estava perdido e foi descoberto. Agora, a questão fundiária em Brasília, se você lembra bem, em 90, a primeira Câmara Legislativa tratou da CPI da grilagem naquele tempo já. Sim. Discutia-se o uso indevido, a apropriação indevida de propriedades rurais. E a CPI trouxe muito transtorno, desagregou muita gente. Em seguida, foi questionado a não titulação das terras rurais. Eu fiz um projeto de lei, eu vou contar a historinha aqui minha, rápida, para justamente propiciar ao governo do Distrito Federal vender as terras aos produtores rurais, a começar do PADEF. Já começa uma certa feita sobre essa questão.
E ali saiu o primeiro projeto de lei para a titulação de terras rurais de Brasília. E, ao mesmo tempo, eu fiz um projeto de lei que foi aprovado também, em seguida, foi justamente para a regulação dos condomínios. É isso em 91, 90, 92. Mas o que acontece com Brasília? Brasília tem uma coisa peculiar. Brasília é Eldorado. Brasília, quando foi concebida, o Juscelino e toda a governança que implantou o Brasil precisava de gente para Brasília. Então o Brasil virou o Eldorado. E as pessoas foram chegando para Brasília. Brasília não tinha acomodação para tanta gente que tinha construído a cidade. E essas pessoas cresceram no Gama, a Vila Bandeirante, né, aquela região ali da Canagolândia, e foi crescendo. E essas famílias cresceram, começaram também, com certeza, isso é um processo histórico antigo, procurar moradias. E a partir de 80, a coisa aumentou mais ainda. Em 90, muito mais, quando o governador Roriz, já em 88, antecipa 2 anos, e verificou 60 e poucas favelas em Brasília. Aí surgiu os assentamentos, porque a X, aquele projeto X, não foi suficiente para acomodar milhares de pessoas. Surgiu Samambaia, complementação, porque a primeira Samambaia foi a X, inclusive foi construída por o governador José Aparecido. Roriz cria o programa de assentamento, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho 2, Vila Buritis, e vai seguindo aí, foi ampliando, e chegou a esse ponto, mas também não foi suficiente, porque a classe média ficou ali exprimida, não tinha solução para ela. O que aconteceu? Como foi já dito que o doutor Fernando comentou, a questão fundiária de Brasília. Porque por mais que pareça que Brasília foi totalmente desapropriado, o Distrito Federal desapropriado, centenas de propriedades não têm a confirmação, porque tem a chamada desapropriação em comum. O que é isso, desapropriação em comum? Porque parte de Poceiro e parte de Estado. E isso não ficou bem nítido. Então, ou seja, essa terra aqui é minha. Mas a terra acabaram de discutir, mas é minha. Eu tenho um caso na Ponte Alta, e mais recente, uma demanda que andou por mais de 30 anos, a terra acaba discutindo a propriedade. E depois perde por duas vezes ou 3 vezes, e praticamente a coisa é resolvida. Uma parte da Ponte Alta do Gama. Mas isso acontece não acontece em todo DF. Essas áreas que não estão com um limite definido. Ou seja, foi um trabalho mal feito na desapropriação para Brasília ser assentada? Com certeza. Aí começou-se os parcelamentos ilegais. Mesmo a terra não ser trilhada, mas o parcelamento não é permitido, exceto com a abonação do Estado. O Estado é quem permitir esse parcelamento. Os condomínios particulares, em terra particular, ele não pode simplesmente ir lá, eu tenho uma propriedade de um módulo rural, vamos imaginar um módulo rural, 2 hectares, que é o que aconteceu muito em Brasília. Eu tenho meu módulo rural e eu vou fazer um condomínio. Ele não pode fazer. O Estado tem que fazer, que autorizar, depois fazer os estudos ambientais, os impactos ambientais e outros mais legais para poder permitir que aquele condomínio surja. Mas surgiram aos montes. E Deus disse, doutor Fernando, estou surgindo. E aí, ao passo, outra discussão nas terras ainda em conflito de propriedade. Ou é do Estado, ou é do particular. Aí surgiu a ideia do grileiro também, vendendo propriedades e aí parcelando também. Essa confusão, me parece, temos quase, eu não sei se eu ouvi ter esse dado, mas quase 400 condomínios. Condomínios com 3, 4 mil moradias, condomínio com 200, com 300. De 500, já está de 500, né? Então, veja bem a que pé estamos. Então, é uma coisa muito séria. Mesmo as leis que já foram promulgadas, estão aí em execução, não conseguiu ainda, até porque é uma burocracia muito grande na interpretação da norma. Ele não consegue. E isso dificulta muito a resolução do problema. A sensação que a gente tem é quanto pior, melhor. Para alguém. Essa impressão é correta, doutor Ovidio? É exatamente. O conselheiro Manuel de Andrade tocou no ponto crucial. Uma das coisas mais importantes é a morosidade. Para você regularizar um condomínio no Distrito Federal, é algo... É praticamente impossível, eu não diria impossível, mas quando nós estamos lá no Complan, eu faço parte do Conselho de Planejamento do Distrito Federal, chega lá condomínios que estão, pessoas que não têm nenhuma edificação no condomínio, ele está há 15 anos tentando regularizar. É tanta dificuldade que ele não consegue regularizar. Mas ele comprou essa terra para
dentro do condomínio de forma legal? Sim, eu estou dizendo, quando chega lá no Complan, já está comprovado que aquela área é particular, não é particular. pública. Existe essa questão também, é uma crítica que eu tenho feito há muito tempo, porque a Terracap também se auto-intitula proprietária de tudo. E ela também não prova que pagou, não prova que é dona. E isso fomenta, eu já disse isso várias vezes, ele fomenta essa questão, porque você ficar 15 anos tentando regularizar algo, você tem a questão de segurança, porque você tem, além de não conseguir regularizar pela morosidade do Estado, você tem também que evitar a invasão da sua área. A grilagem, você tem um custo elevadíssimo. Infelizmente, isso leva, como algumas pessoas, a caminharem para o condomínio irregular. Isso é um problema muito sério. Mas eu acredito que nós temos aí, realmente, como bem disse aqui o doutor Fernando, a doutora Navarra, aí nós temos o deputado, na época também, que fez 2 projetos aí. Nós temos caminho, nós temos soluções, sim. Então, eu acho que a partir do momento que o Estado começa a enfrentar essas questões, nós podemos resolver. Agora, tem pontos que nós não conseguimos entender. Eu vou dar um exemplo, que trabalha na contramão da sociedade como um todo. Quando todos nós estamos debatendo e querendo regularizar, porque também quem compra área irregular, e agora depois a Terracap vai lá comprar e quando regulariza, fica reclamando do preço. Mas sabia que a área é irregular. E quem compra mal, paga 2 vezes. E paga de novo. Mas eu já paguei. Não, você não pagou para quem era dono. Então, isso é um problema. Mas nós temos uma crítica muito forte, como recentemente aconteceu em Brasília. Os 4.000 hectares que foram reduzidos praticamente da Floresta Nacional. Aquilo foi, além de um crime ambiental, agora como tirar o pessoal lá de 26 de setembro, que tem praticamente 50 mil pessoas? Em 2018 não tinha 10 mil, não tinha 10 mil pessoas lá. Aí criou-se a cultura de que vai regularizar. E aí, infelizmente, alguns políticos do Distrito Federal trabalharam nesse projeto, na legislação passada, e conseguiram tirar quase 40 mil campos de futebol da Floresta Nacional. Uma área de um impacto ambiental imensurável. A questão que abastece praticamente todo o Distrito Federal. Não consigo entender por quê. A habitação popular, a habitação social, inclusive na aula de parcelamento do solo está abrangendo isso aí. A verticalização é uma situação. As pessoas que mais necessitam, elas realmente às vezes compram pelo desespero. Isso é fato. Mas veja bem, o governo está fazendo investimento. Veja que no Riacho Fundo 2 você tem áreas, apartamentos construídos de 4 pavimentos lá. Foi feito o Itapuã Parque. Foi feito agora, está sendo recentemente construído também o Itapuã Parque, algo em torno de 12 mil unidades. Porque a pessoa que está precisando ali da mão do Estado, ele precisa da unidade pronta. E o Estado está fazendo isso. Então nós temos que acabar com essa questão da fomentação, da pessoa utilizar digamos assim, da necessidade da pessoa mais simples e dizer para ele, olha, se você comprar do poder público é muito importante. Agora, não pode também o Estado construir imóveis. Essa nova lei do parcelamento do solo, para a lei que foi aprovada recentemente do Complan, dá condição que o particular construa e venda. Eu, na minha opinião, sou contra o Estado fazer isso. O conselheiro do Manelzinho falou uma coisa muito interessante também. Essa questão do entorno que nós temos aqui da capital federal, de Brasília, por exemplo, o PADEF, tem que escriturar. O Estado não tem que ser dono das terras. Eu critiquei recentemente, a Terracap está novamente voltando a um processo muito grande, que é fazendo licitação e alugando terra. A Terracap virou imobiliária de locação. Já é a maior imobiliária do mundo. E agora é locadora de imóveis. Ora, isso existiu lá nos feudos, existe lá no Rio de Janeiro, lá na época do Imperador, que nós temos algumas coisas lá em Petrópolis, que você tem algumas áreas que você tem a cobrança, mas o Estado não tem que ser gestor disso. O Estado tem que cuidar das pessoas, na minha opinião. Então, na minha opinião, conselheiro, nós temos que realmente regularizar e escriturar essas áreas rurais, que é uma das formas de acabar com essa grilagem, é você dando segurança jurídica. E a segurança jurídica passa pela escrituração. E a senhora, doutora Alice, falou justamente uma palavra, insegurança jurídica, portanto, aqui nas nossas terras. E é evidente também que nós temos aqui, como muito bem pontuou o conselheiro Manuel Andrade, como também o doutor Fernando também pontuou, todos pontuaram, a questão da área que compõe o Distrito Federal. Quer dizer, imagina-se que a área foi adquirida do Estado de Goiás, as fazendas que aqui estavam, os titulares foram devidamente indenizados. Até aí, ponto. Aí depois começam a surgir os problemas. Bom, neste campo, portanto, da regularização, vem um fazendeiro e diz, eu não recebi, assinei, mas não recebi, então não entrego. Aí, de repente, quando procura resolver essa solução, aí agora vai resolver o problema. Aí vem o governo federal e diz, não, a metade da terra me pertence. Ou seja, afinal de contas, já foi feito algum tipo de estudo, algum trabalho assim profundo, para poder destrinchar essas armadilhas que foram impostas
boas, quanto pior, melhor, para alguém se dar bem nessa questão fundiária aqui da nossa capital federal? Qual é a visão da senhora, doutora Alice? Olha, Walter, eu gostaria de dizer que tem um estudo muito profundo, mas eu acho que tem estudos para todos os lados e de todas as formas que a gente imaginar. Nós temos ações demarcatórias, o doutor Ovidio falou, e agora eu me recordei, temos ações demarcatórias que estão transitando desde 1926 e elas não são concluídas. E quando chega lá em cima, sobe, processo sobe, chega lá no STJ e fala, não, mas essa perícia não foi feita de forma adequada, volta tudo, faz tudo de novo. E é o que o doutor Ovidio também falou. Se a TerraCap não sabe se é dela, ela responde que é. E aí fica essa briga eterna nas ações demarcatórias e elas ficam com um tempo muito grande e quem é prejudicado é a população, que fala, não sei se é meu, não sei se é da TerraCap, não sei se é particular, o que eu faço diante dessa situação? E muitas vezes também a gente tem que ter uma visão de que, essa compreensão de fato, comprei um imóvel irregular, pode ser... Mas, se eu comprei um imóvel irregular e eu tenho essa consciência, eu também tenho que ter a consciência de que eu tenho algumas obrigações a partir disso. Porque nós temos condomínios gigantescos, que não têm uma infraestrutura, às vezes, adequada. A gente vê questão de trânsito, questão de impacto de vizinhança. E aí precisa ter essa infraestrutura para atender tudo isso. Se a terra não é da TerraCap, quem vai ser o responsável por essa infraestrutura é o particular. E isso, às vezes, passa batido também por quem está comprando um imóvel irregular. Eles têm um custo, não é? Comprei, ponto, acabou, é só fazer a minha escritura pública e está tudo certo. Não, na verdade, vai ter um projeto urbanístico, vai ter que ser feito toda uma implantação de uma infraestrutura para que aquela comunidade seja atendida de uma forma adequada. Antes de passar ao doutor Fernando, o secretário pediu... Não, apenas assim, nós estamos tocando a questão da indenização, e que muitas vezes não ocorreram, por isso justamente surgiu e continua acontecendo justamente essa discussão, essa disputa. Se ergue um condomínio na terra que supostamente é pública, mas a própria TerraCap não tem uma documentação hábil para confirmar. Correto. O particular, nessa confusão toda, e a morosidade, a dificuldade dele de uma conversa séria, talvez precise, o órgão responsável, o governo do Distrito Federal, juntamente com a sua empresa imobiliária, TerraCap, dizer isso aqui não é meu, é seu, e uma certa logo. Isso aqui é meu, não é seu, uma certa também. Partir para uma discussão entre pessoas com responsabilidade. Porque, imagina, olha que a situação de Vicente Pires. Você lembra de Vicente Pires há 20 anos atrás? 25 anos atrás? Lembro, cheio de ali era o chácaras. cinturão verde de Brasília. Sim. Vicente Pires, Samambaia e as Niqueiras, né? Sim. E eu ali participei de vários eventos ali, justamente no tempo que era chácara de produção agrícola. Cinturão Verde de Brasília, criado aí no tempo do José Aparecido. Qual era o nome daquela churrascaria que tinha? Do Júlio. Júlio. Então, veja bem, Da aí infância, né? ocorreu o parcelamento e ninguém segurou mais, ali a terra da União, que passou para a Fundação Zoobotânica e, por sua vez, cedeu a particular para a produção e hortifruti granjeiro. Que depois... Depois veio o parcelamento urbano e agora ninguém segurou mais. Ao longo de centenas de derrubadas, não segurou mais, virou a cidade. Agora não tem como retroagir no tempo e evacuar aquele povo dali. Agora é regularizar. Um outro aspecto importante nessa luta pelo uso do solo, o uso racional, eu sempre chamo o uso racional do solo, que nós estamos vivendo um momento onde estão fazendo as construções, elas sendo ou não irregulares, a maioria no plano horizontal. E você imagine já quanto mil hectares de áreas que poderiam estar sendo para outra atividade estão sendo apenas para residências unifamiliares. Exatamente. E foi dito isso aqui, muito, a questão de verticalização. Eu sei que eu defendi o tempo todo a verticalização dentro de uma proposta racional, onde você pudesse ali levar os equipamentos públicos e com isso você economizar com os equipamentos e facilitar a vida da população. Infelizmente, políticas que não foram levadas a efeito. E aí estamos vendo essa discussão. E nós falamos em 400, 500 condomínios, já condomínios com 10, São com 513 15. condomínios. Mas deve ter mais já. Mas já deve ter nascido mais um hoje, viu? É isso. Os condomínios DF é isso aqui. é o condomínio Pokémon. Você mata um, ganha 1 milhão. Regularizar Agora, doutor Fernando, diante disso tudo, quem é que está ganhando? Porque o poder público, enfim, não consegue regularizar.
os condomínios são irregulares. Se são irregulares é porque não estão legalizados junto ao poder público. Mas alguém vendeu, alguém recebeu. Afinal de contas, quem são esses grupos que vendem, recebem, tornam a vender, tornam a ganhar e a discussão prossegue mais uma década, a segunda década, a terceira década, a quarta década, enfim. Olha, essa dinâmica, ela já aponta assim, um conjunto de agentes assim, que claramente atuam dentro da perspectiva daquilo que tem um membro lá do nosso Instituto, EDUB, que ele usa a expressão de corrupção urbanística, com a qual eu concordo plenamente. Corrupção urbanística. Isso, eu acho que a gente tem que chamar as coisas pelo seu próprio nome, né? O direito de construir, ele não é um direito subjetivo inerente a todos. Eu sou proprietário para construir. Não. A habitação na cidade pressupõe você ajustar a sua ocupação àquilo que está definido dentro de um planejamento. Você não pode sair construindo de qualquer maneira. Então, a apropriação desse direito de construir, o exercício dele de maneira ilegal, constitui o que a gente chama de corrupção urbanística. Ou seja, você construir, primeiro, naquilo que não é seu. Essa questão fundiária é chave para ser resolvida todas as outras equações subjacentes. Porque a expansão, estava lembrando da churrascaria do Júlio, que era o lugar onde, na minha infância, a gente ia comer churrasco. A churrascaria do Júlio, ela ficava na margem da PTG, né? Estrada Parque Taguatinga, do lado do córrego Vicente Pires, onde hoje não existe mais, existe ali me parece que um ponto da CAESB, mas do lado da churrascaria de Júlio nasceu um condomínio, pegando toda aquela área ambiental, ao passo que até então não houve nenhuma contestação em relação a essa questão. Eu acho que o crescimento dessas parcelas do Distrito Federal, da forma que aconteceu, foi uma violência, gerou uma cicatriz na nossa cidade que a gente, de alguma maneira, precisa cuidar, né? Ou seja, precisa formalizar. Tem coisas que são irreversíveis, não tem como você voltar atrás e resolver isso. Sim. Então, assim, nesse ponto, quem que historicamente participa desse tipo de processo de ocupação são crimes, são criminosos, organizações criminosas que grilam, que se apropriam, que vendem. Né? Agora, houve um aprimoramento, isso é um ponto que eu acho que é interessante notar, que o crime que é praticado por quem parcela solo é o crime do artigo 51 da Lei 6766. É um crime de um potencial lesivo, uma lesividade relativamente baixa, com apenamento baixo, 1 a 4 anos, salvo melhor juízo. Acaba criando uma estrutura de incentivo que o sujeito vai sopesar o ganho que ele vai ter que são milhões. Veja, a terra de Brasília é uma terra muito cara. É um metro quadrado muito valorizado. Né? Então, qualquer iniciativa no sentido de se vender irregularmente um terreno, você tem um referencial de preço do mercado regular. Você faz um decote, né, desse preço e oferta a valores astronômicos. Muito, muito caros. Compensa. O sujeito faz a análise e fala, olha, eu acho que compensa fazer isso. Só que houve uma mudança na legislação ao longo desses períodos de 25 anos, ao que o conselheiro Manuel referiu, que a legislação também, de alguma maneira, evoluiu e o produto daquilo que é crime, uma vez empregado numa outra atividade, configura a lavagem de dinheiro. Então, aos poucos, as instituições foram criando alguns mecanismos para poder dificultar esse processo. Agora, ainda há uma falha muito grande na fiscalização. Eu acho que parece meio repetitivo dizer isso, mas se você não fiscaliza, você de alguma maneira dá incentivo a quem quer fazer. E existe um ciclo para isso. Existe um determinado momento em que interesse político, de alguma maneira, se vale desse elemento para também se beneficiar desse processo. Vários grupos políticos da cidade se beneficiaram desse processo. Isso é claro. Isso está no relatório da CPI da grilagem. Está no relatório. Sim. Então, assim, não há como, aqui em Brasília, nessa altura do campeonato, alguém alegar, eu não sabia, eu sou um comprador de boa-fé. Olha, quem compra com escritura pública. Não existe outro meio. Agora, doutor Ovidio, é evidente, né, que
os condomínios que aí estão já devidamente equipados. Ninguém imagina vir o trator e derrubar tudo, porque está tudo irregular. E a grande questão é essa: por que deixaram que viesse a ser feito, portanto erguido, portanto a este condomínio? Mas quando se fala em legalização, quer dizer, a ilegalidade, ela está presente tanto nas áreas nobres, como também nas áreas nobres, que eu digo por conta do valor, porque a nobreza está em qualquer lugar, desde que tenha a devida decência, né? Não é, portanto, aí o caso, não há régua para se medir, portanto, é essa questão. Mas em termos realmente de valores, do Lago Sul ao Sol Nascente, Sol Nascente, que também é importante que pontue, é chamada como uma das maiores, eu não gosto de falar o termo favela, mas eu falo, é uma das maiores comunidades que existe, portanto, no nosso país, superando inclusive a Rocinha no Rio de Janeiro. Quer dizer, e surgiu da noite para o dia. Quer dizer, 10 anos se passar por aí, para mim não tinha nada, de repente, da noite para o dia surgiu. Enfim, essas questões postas, será que quem tem ali a sua moradia, mas não tem a documentação, é o ponto que nós estamos aqui debatendo, será que um dia vai ter realmente aí a tranquilidade de deitar claro, e ter a certeza de que o pessoal que age dentro da legalidade e por força da lei, para desfazer, portanto, ali aquele loteamento, aquela casa que foi erguida sem a devida autorização, aquela moradia que foi feita na margem de um rio, de um córrego, ou então dentro de uma área ambiental? Ou seja, será que um dia quem mora no Lago Sul é tudo legal, ao passo que quem mora, portanto, no Sol Nascente é tudo legal, ou está tudo no mesmo bojo? Não, eu acho que nós temos que realmente separar isso aí. Na verdade, essas cidades, você citou o caso do Lago Sul, ela foi planejada, como a Asa Sul, como as casas das 700 da Asa Sul, da Asa Norte, como o Cruzeiro também foi planejado. Existe desde a questão urbanística, desde a criação do Distrito Federal, o plano piloto foi criado, depois, por exemplo, o Gama. A Samambaia foi o último, se não me falha a memória, o último criado pelo governo militar. Veja que o projeto urbanístico de Samambaia é excelente. E depois ele teve um adensamento irregular já para as 600 lá, no sentido lá da antiga Sofrango, que não é fácil. Mas veja bem, o que nós defendemos é que essa questão que as pessoas têm que ter o discernimento do que é legal. Como bem disse aqui o nosso colega aqui, quem compra área irregular consciente, esse comprador não é de boa-fé. A doutora Navarra falou agora há pouco que tem casas à venda com mais de 3 milhões de reais sem escritura. Como que a pessoa compra um terreno, um imóvel desse sem escritura? É inadmissível. E a pessoa também compra um terreno lá por 10 mil reais há 10 anos atrás no pôr do sol, Sol Nascente, cada um dentro daquilo que cabe no seu bolso. Talvez a pessoa que compra com a condição menor foi realmente, talvez iludido, até eu diria que iludido, isso aqui vai ser regularizado. E foi, né? E foi, é verdade que Sol Nascente e Pôr do Sol foi transformado em região administrativa. Sim. Arapuanga é outro exemplo, lá perto de Planaltina. Era uma grande invasão. Como a estrutural. Uma área estrutural. A estrutural é um outro exemplo. A estrutural tem regiões lá que o corpo bombeiro não consegue passar. Se tiver um incêndio lá, tiver um problema maior, não consegue passar. Vicente Pires é um problema crônico. Vicente Pires, ele não, assim, a solução de Vicente Pires o custo para o Estado é elevadíssimo. E Águas Claras? É elevadíssimo. Olha só como Águas Claras é um pouquinho diferente. Foi planejada. E dá para entender que a pessoa do outro lado da rua, né, para você comprava um imóvel da Terra Cap, que foi quem criou, foi o governo do Distrito Federal. Os empreendedores não criaram aquele loteamento. Foi o Estado que criou. Você comprou aquele terreno da Terra Cap, da maior imobiliária do mundo. Porque a Terra Cap é dona de um Estado. Ela vai lá, cria a cidade, o uso, a ocupação, a taxa de construção. E do outro lado da rua, como bem dito aqui pelo Conselho Manozinho, todo mundo conhecia, que era uma área rural, vamos dizer que era Vicente Pires, eu digo que Vicente Pires todo dia é uma crítica muito grande contra o Estado, o pessoal questionando, olha, quando chove inunda, quando tem o contrário é poeira, tem ruas lá que também não consegue passar carro, tem condomínios lá que não tem solução. E aí tem prédios de 10 pavimentos, sendo que no Complan passou lá de 6 pavimentos, tem prédio de 10 pavimentos, tem de 6 pavimentos. Se for dentro das normas legais, para tirar a carta de habites, né, legal, ele não consegue tirar e não vai regularizar. Agora, fazer o quê? Eles têm que pagar, eles estão pagando muito caro para isso. Para mim é como Águas Claras, Vicente Pires para mim e outras cidades, é como você consertar um avião no ar. Ele está a 10 mil metros de altura e se não tiver aquela peça, ele vai cair, como já caíram alguns prédios lá. Agora, temos que buscar a solução,
Algumas regiões lá foram regularizadas, inclusive algumas quadras já foram regularizadas. Agora, construir dentro de uma APA, dentro de uma APP, em cima de córrego, isso não pode. Essa pessoa tem que ser penalizada, tem conhecimento. Eu lembro muito bem, há alguns anos, falou-se aqui em Arniqueira, o Conselho Regional de Corretor de Imóveis foi instado pelo Ministério Público a notificar todos os corretores de imóveis do Distrito Federal. Se vendesse ou anunciasse qualquer imóvel em Arniqueira, tinha uma penalidade inicial de R$5.000. Todos nós, corretores, fomos notificados. E o ano passado, acho que uns 2 anos, estava lá no Complan Arniqueira sendo regularizado. Né? E aí eu até perguntei para o promotor da justiça lá no dia, poxa, mas está aqui regularizando. Então, mas veja bem, a cidade está posta, está colocada, nós temos que olhar realmente para frente. Agora, veja, tem algumas situações, você fez uma pergunta, Vídeo, o que fazer? A cidade comprar com escritura ou comprar sem escritura? Não compre imóvel sem escritura. A pessoa não tem como hoje, a velocidade da informação, a qualidade da informação, qualquer pessoa pode dar um Google e perguntar se aquela área. Se você entrar no site da Seduro hoje, tem o site lá, tem o portal da regularidade. Você sabe pelo menos se aquele condomínio, se pelo menos se ele deu entrada naquele... Mas, doutor Ovidio, a impressão que se tem é que se eu comprar um imóvel irregular hoje, amanhã ele vai estar regularizado, como tantos outros foram. Quer dizer, eu compro no escuro e vai dar certo. Ou seja, aquela velha questão que nós já debatemos aqui, a impunidade, o jeitinho, enfim. Tem dado certo até o momento, mas eu digo, agora eu vou entrar na lei do parcelamento do solo. Ela foi aprovada, assim, pelo menos no Conselho de Planejamento Federal. Para mim, é um marco regulatório do Distrito Federal. Ele tem criar procedimentos para que você possa agilizar e criar um condomínio, um loteamento regular. Porque você não pode mais ficar 15 anos tentando aprovar algo regular. Então, eu diria que essa questão de você dar ferramentas para que o empreendedor possa fazer. Diria que hoje em dia, com essa forma de procedimentos que a lei do parcelamento do solo vai chegar na Câmara Legislativa, expectativa nossa que aprove esse ano ainda, para que o empreendedor possa levar algo em torno de 3 anos para fazer um regularizar um parcelamento dentro das normas, sem pular nada, cumprindo todas as questões ambientais. E o primeiro documento, Walter e ouvintes, que ele tem que apresentar é a titularidade do imóvel. É a propriedade, ele é dono do imóvel. Agora, por outro lado, a Terra Cap não pode dizer que é dono de tudo. Mas existe uma coisa muito importante nessa lei, dentre todos os procedimentos que eu quero dizer, que são as penalidades. As penalidades foram criadas lá nos artigos, lá, a partir do 97, que ela está penalizando a todos que contribuírem para o parcelamento irregular. E quais são? Quem parcelou, quem vendeu, o engenheiro que planejou, o arquiteto, porque ninguém vai me convencer de que foi o mestre de obra que fez prédio 10 pavimentos de Vicente Pires. Se alguém disser que foi quem foi o pedreiro lá que fez o buraco lá de um prédio de cálculo estrutural, alguém fez aquilo ali. Então serão penalizados todos esses. O advogado que auxiliou no processo, ou seja, todos que contribuíram. E quem comprou? Olha só, você fez uma pergunta fantástica agora. Pois é. O Ministério Público recentemente no debate, ele está acionando os compradores. Olha só, já tem ação civil pública em um condomínio, foi dito para o procurador da ProURB recentemente, do Ministério Público, ele também está entrando contra o comprador. Então, compradores, vocês também serão previamente notificados, serão penalizados, porque são compradores, aquele que for de boa fé, eu tenho certeza que a justiça vai reconhecer. Mas aquele que comprou em condições fora disso, com certeza terá problema. E um outro detalhe muito importante, aquele pedreiro que vai lá fazer, com a maquita dele, estiver fazendo uma obra irregular, foi criado um artigo lá dizendo que antigamente era apreensão, agora será incorporação ao patrimônio de GDF. Ou seja, se você estiver abrindo uma rua lá com patrola, qualquer patrola, menos de R$500 mil, não existe. Ninguém abre um condomínio na enxada ou na foice. Esse será incorporado ao governo do Distrito Federal, betoneiras, maquita, ou seja, isso é um duro golpe na grilagem do Distrito Federal. Porque as grandes empresas não abrem ruas. As grandes construtoras não fazem esses loteamentos, não fazem asfalto. Você imagina se uma empresa for lá num condomínio irregular, tiver uma empresa com uma betoneira de concreto lotado, e chegar lá o DF legal e falar, está apreendido, está incorporado. Ele vai ficar antes, então você tirou essa pessoa do segmento, porque ele só tem um trator, só tem 2. Então, essa ação agora recentemente que está sendo implantada e acreditamos que aprove-se essa lei do parcelamento do solo, é a melhor não, mas eu diria para você que é um marco regulatório. Mas essas comissões estão dentro desse... Estão dentro da legislação e o DF Legal também vai ter ação, a Polícia Militar do Meio Ambiente também terá todo o poder de polícia disso. Então, eu diria que há muito, nunca foi feito isso. É o Estado, é a sociedade, é os entes públicos com uma ferramenta legal para que possa agir. Por quê?
Infelizmente, o conselheiro Manuel Genato conhece bem, e a todos aí os ouvintes, porque às vezes você tem lá o funcionário público, ele não tem ferramenta legal para agir contra o cidadão que foi irregular, né, doutor? Ou às vezes a pena é muito pequena, porque crime, olha, vou pegar isso aqui, se eu pegar a pena é muito pequena, o cara faz. E tem mais, quem agiu, quem montou o condomínio, ele nunca aparece, viu? Doutor, conselheiro Manuel Andrade, como é que o senhor vê todo esse aspecto? Que não deixa realmente de levantar uma preocupação muito grande aí quando é colocado as punições que podem alcançar tanto quem promove, como quem divulga, como quem compra, enfim, não sobra ninguém realmente fora do arcabouço, né? Como é que o senhor vê esse aspecto? Cultura, né? Essa cultura que foi montada, estabelecida em razão de todos os fatores que já alertamos aqui, a falta de moradia, essa pressão violenta. Sim, mas não caberia um debate mais amplo? Ou seja, vamos punir para depois a gente discutir? Porque é uma questão fundiária na nossa capital federal que já vem antes de Brasília nascer. Nasceu já com problema, né? Como diz o doutor Ovidio, já vem desde o tempo de Pedro Álvares Cabral e até agora não se resolveu. Justamente em cima da demarcação. O que foi pago, o que não foi pago, o que foi desapropriado em comum, isto uma celeuma que até hoje não foi resolvida. Os governos que passaram, ainda continuam, não criaram uma política nítida de compreensão do formato do DF. Além do mais, as questões outras, independente de ser terra pública ou não, o parcelamento tem que passar por análise do Estado, ou no município, onde for o caso. O fato de ter uma fazenda, eu não posso criar uma cidade na fazenda. Isso, exatamente. A fazenda é minha, mas não posso criar uma cidade. A terra é minha, mas eu não posso criar uma cidade. Você pode criar a logística própria para você cuidar da fazenda. Você pode ter várias casas dentro de um programa natural para você cuidar da sua fazenda. Mas você não pode. Eu vou criar uma cidade aqui. Não pode. Perfeito. Então, se não pode, é claro que a pena para quem faz um parcelamento é diferente da pena para quem grilha. Há uma diferença muito grande. Mas, mesmo assim, o propósito de parcelar é incompatível com o propósito do Estado. Eu assim, queria doutor Fernando fazer uma abordagem para a gente poder assim, verificar alguns pontos da historicidade. Ou seja, a história, o que tem... Onde é que nasceu esse imbróglio de particular público? Era para ter sido tudo desapropriado e não foi. Essa é a primeira premissa. E o porquê que não foi? Isso eu soube recentemente. Houve um determinado... Bom, tem uma remissão da Constituição de 1891 que pressupunha a implantação da capital no centro do Brasil. Havia um dispositivo constitucional que remetia essa possibilidade, a esse imperativo. Uma norma que não foi concretizada imediatamente. Passaram-se todos os anos, Juscelino definiu as metas Brasília, meta síntese, iniciou-se o processo de desapropriação. E já implantar uma cidade em 5 anos, trazer uma capital do Rio de Janeiro para cá, não é trivial. Não foi trivial. E, obviamente, se priorizou algumas coisas. O que tinha de orçamento para se fazer? Vamos fazer a implantação física da capital. Certamente, as fazendas iriam ser desapropriadas ao longo do tempo, 60 para frente, e isso daí não se consumou. E houve um determinado momento no tempo em que uma decisão no Tribunal de Justiça definiu, não sei exatamente quando foi o acórdão que definiu isso, a decisão que definiu isso, que não haveria que se desapropriar nada, porque haveria que se respeitar a tese do quadrilátero, ou seja, a terra é pública. Não haveria que se desapropriar. E isso vigorou por algum tempo. Tempos depois, essa decisão caiu, e caindo essa decisão, os imóveis ficaram uns desapropriados e indenizados e outros sem indenização, ou seja, houve uma desapropriação não consumada. Daí gerou-se essa incerteza e uma série de outros fatos históricos. Aí teve o período militar, onde que, enfim, Brasília era um lugar, um ponto da administração governada por um prefeito. Não era
Sim. A figura era o prefeito. Era o prefeito. E não havia que se discutir quem era proprietário. Não, isso aqui era um regime de exceção e as coisas não se resolviam exatamente nesse momento. E aí, isso é um ponto que acho que é importante. Brasília foi objeto de uma migração muito forte. De 60 para cá, imagina, 0 habitantes para 3 milhões em 60 anos. Como é que se organiza essa população toda dentro de uma cidade, dentro de um quadrilátero? Não é trivial, isso não é uma tarefa fácil. Hoje, todos os anos, Brasília tem um acréscimo de 60 mil habitantes. É exatamente isso. 60 mil habitantes chegam aqui. A gente tem que ter o quê? Algumas unidades imobiliárias sendo geradas dentro de uma política de moradia, né, que não havia naquele década de 70. Começou a haver uma... Se a gente for fazer a história da ocupação do quadrilátero do Distrito Federal, você vai ver que havia uma pressão enorme por uma moradia e uma oferta muito baixa. O que aconteceu? Houve a oferta de determinadas áreas que, sob a promessa de que seriam regularizadas, foram ocupadas. E aí se instalou progressivamente uma série de ocupações. É preciso dizer o seguinte, lembro muito bem, era morador da Asa Norte, que atrás do CEUB tinha uma invasão. Verdade. Né? Recorda disso? Época. Tinha uma invasão atrás do CEUB. E não era pequeno. 8 mil barracos. 8 mil? Era grande. Verdade. Olha, a Asa Norte era ocupada imensa, dentro daquele canteiro do Eixão, era uma sequência de barracos. Houve um trabalho na década de 90 de reassentamento dos ocupantes de imóveis. Mas, assim, a gênese desse processo é lá de trás, é uma desapropriação que não foi completada. E um dado que acho que é importante é o seguinte, existe um termo de ajustamento de conduta, firmado em 2010, era a administração Arruda, salvo o melhor juízo, que pressupunha que haveria da TerraCap, órgãos envolvidos no processo de regularização, de fazer as ações demarcatórias, levar à frente essas ações, concluí-las. Isso nunca foi à frente. Nunca foi à frente. E isso resolve, de certa maneira, essa equação. Prefere uma parte disso, essa questão. Por favor. Claro. 2010, 2009, 2010, 2008 começou essa questão de fazer o demarcatório. Isso. E para atender o interesse da TerraCap, áreas que tinham denominação, passou a ter outra, justamente para acoplar o que seria pública. Aconteceu lá na Ponte Alta, criaram a Ponte de Terra. Isso. A Ponte de Terra, a minha Ponte Alta, foi uma figura esdrúxula, vergonhosa, patrocinado pelo ente público. E caiu na justiça depois. Porque disseram, essa aqui agora é Ponte de Terra, e sendo Ponte de Terra é da TerraCap. Negativo. Foi feita uma perícia e que estão errados. E aí é preciso o Estado, porque o Estado, o que é que o Estado é? Promotor de quê? De justiça, promotor de quê? De segurança, promotor de quê? Equidade, aí. E esse Estado não pode fazer isso. E no caso tipo dessa ação governamental, na perspectiva de estabelecer polígonos ali, as poligonais das suas áreas, pegaram parte de uma região chamada Ponte de Alta e passaram a dominá-la Ponte de Terra. Porque sendo Ponte de Terra, seria a terra da TerraCap, mas caiu por água. Veio uma perícia negativa. Aqui é Ponte Alta e essa área não foi desapropriada. E a insegurança jurídica nisso? Veja aqui, quando eu falo que o Estado precisa ser esse promotor, o Estado precisa ser promotor. Independente dos agentes que estão lá, é o Estado em face da sociedade, garantidor da ordem. Isso. Né? E quando nós falamos aqui, Fernando, nas invasões do CEUB, eu era chofer de táxi na época, eu entrar naquela favela, eu falei aqui, eram quase 8 mil barracos. Ali não é uma cidade. Era muita gente. Como era a favela do Parafuso? Sim. No setor de indústria. E outra gigantesca, enorme. Ali, eu não entrava com passageiro como taxista para não voltar com o pneu furado. Cheguei a ajudar a fazer parte de uma senhora, porque não deu tempo de chegar no hospital. O pneu furou no meio do caminho. Oh, Deus me acuda. Né? Então, isso é o Estado atrasado. Os agentes estatais, talvez falte ainda uma cultura para que esse agente estatal ele vire realmente
agente do Estado e agente da sociedade. O agente pró-sociedade. E sendo pró-sociedade, vai identificar todas essas fissuras sociais, que é justamente a falta de moradia. E aí, vamos fazer um relembrar, eu não vou deixar de lembrar de Joaquim Roriz, quando aqui assumiu o governo, quando ele verificou isso, não é possível. Isso não é possível. Sim. Manda essa gente para onde? Muitos, se alguém lembra desse tempo, no final dos anos 80, não, as pessoas têm que voltar para sua terra natal. Não pode. Aqui não pode. Esse país de todos. Vamos arranjar meios para assentá-los. E não tinha dinheiro para construir casa. Sim. O governo criou Samambaia. E Samambaia, o que é Samambaia hoje? Excelente. Uma cidade mista. A Samambaia é uma cidade bonita, linda. Sim, a planta urbanística é maravilhosa. É uma cidade de Brasília. Para mim, Samambaia é uma cidade de Brasília. Ali você tem a população que veio de baixa renda. Sim. E você tem pessoas de quase classe média ali, naquelas construções maravilhosas. Então foi um projeto que deu certo. Talvez seja momento também de se repensar novamente. Agora, eu acredito que qualquer solução de melhoria de moradia para a classe que está aí, só da sempre precisava ser regularizado. Estrutural, quem conhece muito bem, em 95, só tinha 513 barracos. 94. Em estrutural. O ano seguinte, em 95, que foi 94, 95, passou para 3, 4, 5 mil barracos e virou uma cidade realmente incontrolável. Por quê? Ação do Estado tardia, ação tardia. Você não pode pegar o cidadão comum e você é um país rico em propriedade e escorçar o sujeito e botar você da rua. Isso eu não defendo nunca. O aspecto social precisa ser encarado e o Estado tem que se antecipar para justamente fomentar políticas que contemplem, né? Que agregue, né? A essas populações mais sofridas. Agora, não é invadindo. Não é invadindo, também não concordo. O Estado precisa se antecipar. Políticas públicas. Nós temos já caminhando para o nosso intervalo, uma hora já praticamente se passou, um debate que não se esgota, né? Os assuntos vão surgindo. Eu fiquei aqui imaginando, né, doutora Alice, a cabeça das pessoas que hoje têm a sua moradia, mas não tem a documentação, né? E diante do que está sendo colocado, o senhor é o culpado do doutor Vídeo. O senhor falando aí que o pessoal que comprou, não é brincadeira, né? Regularizar. Não, tem que regularizar, Pagando, mas não deixa de ser um ponto preocupante esse marco regulatório, onde tem uma cadeia de responsabilização, né? Daqui que para pode frente. ser alcançada. Daqui para frente. Então, quem fez para trás não vai ser alcançado. Esse marco não será, não vai retroagir. A lei é a forma de procedimentos de como fazer. Uhum. E as penalidades para quem não fazer, e as penalidades para quem fizer errado. Entendeu? Então, esse é um marco regulatório, essa é a lei. Ela não vai retroagir. Sim. Mas, olha, quer fazer um loteamento? Essa é a forma de fazer. Fez irregular? Essas são as penalidades. Não tem crime sem pena, né? Uhum. É daqui para frente. Então, vamos fazer o seguinte, nós temos muitos assuntos ainda, saímos para o intervalo. Tem como olhar para trás, não. Tem que atrás a regra. Voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, vamos em frente, são 16 horas mais 5 minutos. Hoje aqui no Justiça na Tarde Debate, o assunto que nós estamos abordando com os nossos convidados, o assunto está relacionado, portanto, com o loteamento irregular, com a irregularidade, portanto, de parte do solo aqui da nossa capital federal, onde também muitos se aproveitam e, de alguma forma, vendem, loteiam, e quando o Estado percebe, muitos dizem que já é tarde demais, porque praticamente o condomínio já está fechado, já está funcionando. É evidente que temos aí algumas cenas onde a Justiça autoriza a derrubada de determinados imóveis, mas vamos colocar assim, né? Entre 1.000 imóveis derrubam um e o restante permanece
ali fixados e, claro, e mantendo, portanto, ali o condomínio. Daí, nós convidamos, estão conosco aqui, já que o sentido é justamente esse, como encontrar uma solução para essa questão da irregularidade fundiária aqui na nossa capital federal. Daí, nós estamos aqui com o doutor Fernando Carvalho Dantas, ele que é membro da Comissão de Direito Urbanístico e Regularização Fundiária da OAB, aqui da nossa capital federal. Doutor Fernando, que também é diretor do Instituto de Direito Urbanístico de Brasília. Também conosco o doutor Ovídio Maia, que é o presidente do Sindicato da Habitação do Distrito Federal, Secov. Também conosco a doutora Alice Navarro, advogada especialista no direito imobiliário. E o conselheiro Manuel Paulo de Andrade Neto, ele que é corregedor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ele é conselheiro, como já pontuamos, né? E está como, portanto, corregedor. E nós vamos então, já vencida a primeira hora, vamos então entrar na segunda hora deste assunto, doutora Alice. Quer dizer, falamos, portanto, aqui condomínio, falamos aqui de áreas de passíveis de regularização. Afinal de contas, né, muita gente hoje, às vezes até por conta de se sentirem inseguros na aquisição de imóveis, estão partindo aí para cidades próximas aqui da nossa capital federal. Ou seja, essa ida de boa parte da população indo, ou seja, povoando a área do entorno da capital federal, que são cidades também com seus problemas e que não são poucos. Contudo, se verifica que lá as pessoas se sentem melhor. Isso, de alguma forma, no futuro pode trazer algum problema para a nossa capital federal? Não pode, porque o que a gente sente, por mais que o esforço, vamos colocar dessa forma, ele é feito, mas ainda se mostra distante uma regularização fundiária aqui no nosso Distrito Federal, doutora Alice. Walter, eu acredito que não devemos ter problemas maiores, já é muito comum em outras cidades, em outros grandes centros urbanos, muitas pessoas buscam a moradia em locais mais distantes dos grandes centros, principalmente depois da pandemia, com essa questão de home office, que você pode trabalhar em casa, você às vezes consegue uma qualidade de vida um pouco melhor nessas cidades mais distantes. Agora, é claro, para quem tem que vir para o centro da capital todos os dias para trabalhar, a gente vai ter problema de trânsito, vai ter problema de uma série de questões. Então, nós temos hoje problema com o transporte público, que não temos uma série de discussões, mas enfim. Mas problemas em si para a cidade, nessa parte de regularização fundiária, nessa parte imobiliária, não devemos enfrentar maiores questões, já é algo muito comum no nosso país. Doutor Ovídio, nós temos aqui na capital federal condomínios que estão sendo, de certa forma, encontradas as soluções, ou seja, estão sendo regularizados. Mas é importante também, antes de começar o programa, o senhor, com o doutor Fernando, os senhores conversando, também com o conselheiro, doutor Alice, quando foi lembrado aqui que num passado não tão distante, principalmente década de 80 e pipocou mesmo na década de 90, quando, no caso, a política de moradia era voltada para as pessoas de baixa renda através da X. Daí muitas cidades nasceram, muitas cidades cresceram. Quer dizer, as pessoas que, enfim, não precisavam do programa e que já tinham dinheiro suficiente, compravam, portanto, as suas moradias ou no plano piloto, ou então no lago, enfim, o Parkway, e assim, portanto, tocando a vida. E a classe média ali exprimida, não podia entrar no processo de moradia de pessoas de baixa renda, porque a sua renda não era pequena. Mas também não podia comprar o seu imóvel, porque também não era o suficiente, já que a maioria era servidor público. Daí, então, o surgimento, portanto, o nascimento aí dos condomínios. Inclusive, um dos que cresceu bastante, que se fala muito aí no processo de regularização, o Jardim Botânico, que não é tão distante aqui do nosso centro, da nossa capital federal. Quer dizer, quando se fala no processo de regularização, onde é que se encontra essa regularização que não é possível também aplicar nos demais condomínios? Olha, excelente colocação. Primeiramente, a questão da X, né? Um nome que eu gosto muito, Sim, né? Não é porque eu sou tão marcou, novo, né? não, mas marcou. Marcou. E eu diria que não só na década de 80. O conselheiro Manuel Andrade conheceu quando era moleque lá no Gama, menino lá. Nós tínhamos a X. Na minha época, era X velha e X nova. Aí depois virou X1 e X2. E justamente essas áreas eram dadas para determinados funcionários públicos de algumas regiões. E isso
nós estamos falando no início da década de 70. Sim. O próprio Guará, né, no início da década de 70, também de muitos funcionários públicos aqui tiveram essas regiões. Ou seja, foram feitos esses adensamentos em todo o Distrito Federal. A QNL, foi criada na época quando saiu lá da invasão do Morro do Urubu, ou da Vila do IAPI. Eu cheguei a morar lá. Quando era menino, meu pai não me lembro, bem depois nós fomos pro Gama. Meu pai não quis ir para Ceilândia, ele quis comprar um lote, era amor pelo Gama mesmo, não tinha jeito não, ele gostava do Gama e morreu lá. Então, esse processo aí de dar casas prontas já existia há muito tempo, eu lembro muito bem desde quando eu era criança. E depois, na década de 80 também, novamente, você falou uma coisa importante. A classe média, ela está sempre achatada, porque ela não pode ter acesso a esse projeto social, e ele também não tem o acesso à parte mais alta. E nós tivemos naquela época aí também essa questão da dificuldade de crédito no Brasil. É muito importante lembrar que a Caixa Econômica Federal era o único agente público que financiava imóvel. Hoje nós temos vários agentes públicos. No Distrito Federal, por exemplo, o BRB hoje tem taxas mais baratas que a Caixa Econômica. Já superou a Caixa Econômica Federal. E na época a Caixa Econômica era 100% dos financiamentos. Então era muito difícil, o capital era muito escasso. E a classe média, não digo só a Brasília, no Brasil todo, sempre foi achatada. E é fato que as pessoas foram buscando alternativas. Foram buscando alternativas, foram criados os condomínios, vamos dizer, aquele da Fercal, que nós chamamos lá em cima, do Grande Colorado, lá, aquela região, e o Jardim Botânico. É fato também dizer que muitos desses condomínios já estão regularizados. As pessoas foram para lá, foram construindo suas casas. Eu tenho certeza também que buscando aí, acreditando na regularização. Isso tanto é que o Estado também está dando a mão nesse momento. O Estado está regularizando vários condomínios, né? Aquilo que é provado que é particular está sendo regularizado. O que é público, o governo também está fazendo a 4 mãos, porque a pessoa vai pagar novamente o terreno. O exemplo aqui, que todo mundo fala do Solar de Brasília, que está ali na terceira ponte. Ou seja, está sempre buscando, o Estado tem buscado alternativas. Eu acho que isso aqui é importante. Nós não estamos aqui de condenar o que foi feito de errado e criticar. Nós temos que buscar alternativas e sugestões de como melhorar e de como resolver. O que eu disse há pouco da questão da lei do parcelamento do solo é nós criarmos normatização daqui para frente. Né? É muito importante isso. E esses para trás, aqui, esses condomínios que aconteceram, a serem regularizados. Você tem vários condomínios muito bem implantados, muito bem regularizados. Volto a dizer que também um projeto que deu excelente aqui, que eu acho que o governo deveria fazer e continuar, o Mangueiral. O Mangueiral é um projeto maravilhoso, lá foi vários funcionários públicos, professores, PMs, bombeiros, é um projeto muito bem elaborado, dá dignidade, está no centro de Brasília. Eu sou um defensor de que esse projeto deveria ir também lá para próximo de Sol Nascente, Pôr do Sol, por que não projetos parecidos? Que nós temos que entregar para a sociedade, as pessoas sendo menos abastadas ou um pouco mais, imóveis de qualidade, dar dignidade às pessoas. Eu tenho uma outra questão, que a X na época, vou falar X, e hoje a Codab, ela tem muitos terrenos no centro da cidade, que as cidades foram criadas, e eles têm terreno, tem no Gama, tem em Sobradinho, o conselheiro Manuel, tem em Planaltina, muitos terrenos que estão lá, poderiam muito bem fazer essas parcerias público-privadas e colocar essas pessoas. Tem uma legislação atual também importante, você tem uma ideia, falou-se aqui no Jockey Club, é uma cidade que já está há mais de 5 anos só estudando como fazer, porque esse projeto é muito mais antigo. Mas agora, em todo o planejamento, em toda cidade que for criada, tem que ter o espaço da questão da moradia, do interesse social. Então, essa lei de parcelamento do solo também está abarcando isso aí. Ou seja, essa integração, essa interação das pessoas, para que as pessoas possam também ter a sua ascensão social. Isso é muito importante. Essa miscigenação, esse equilíbrio da sociedade. Isso também existe em vários projetos do mundo afora. Doutor Fernando, também sobre isso. Eu acho o seguinte, eu tenho uma visão assim, um pouco mais pé no chão, e eu acho que o marco regulatório é importantíssimo, Ovidio, porque você consegue destravar a questão da oferta de imóveis. O desenvolvimento, a produção dos lotes sobre os quais vai haver as incorporações. Isso é fundamental. É uma regra que dê previsibilidade, dê um cadenciamento, doutora Alice, que dê uma perspectiva para o empreendedor, falar, olha, eu consigo em 3 anos ou 4 anos, eu consigo fazer um planejamento e consigo, nesse final de processo todo, ter os lotes registrados, as ofertas de imóveis para incorporação concretizadas. Isso realmente é uma coisa muito importante. Agora, é importante também olhar para trás. Esse estoque que eu chamo de passivo urbanístico. Sim. A cidade precisa resolver isso. A gente precisa colocar a mão na massa. A gente estava fazendo uma prévia aqui. É bem provável que o lote onde esteja implantado aqui a catedral, ela não tenha um registro imobiliário.
A informalidade do DF está por aí. Não existem uma série de situações consolidadas. Os condomínios são apenas uma faceta, um ângulo dessa irregularidade. Esse é um ponto que é importante dizer. E agora, esse passivo que trata desses condomínios irregulares, sem escritura, que acho que esse é o ponto. As pessoas querem dormir com a certeza de que tem um documento que digo, aqui pertence a Walter, pertence a conselheiro Manuel, pertence a Alice, pertence ao Ovidio, pertence a Fernando. A gente precisa ser proprietário e não possuidor. A situação da posse, muito embora o nosso ordenamento jurídico ele guarneça as pessoas de algum grau de segurança jurídica, mas não se aproxima daquilo que é a propriedade. Então, é um ponto que precisa ser resolvido. O Jardim Botânico, as iniciativas de regularização, são de empreendimentos da Terracap. A Terracap ela andou bem naquilo que ela precisava fazer. Daí a pouco vai registrar os terrenos em Vicente Pires, vai vender ao preço que for estipulado. Mas eu quero lançar aqui uma pimenta no nosso debate. Aquela pessoa que adquiriu irregularmente, ocupa, pagando uma fração daquilo que seria o preço de mercado, ela vai ter, por exemplo, se for em terras públicas, terá obras públicas, né, de urbanização, com as quais ela não custeou. Toda a sociedade o fez. Né? É justo isso? É justo que aquele que eventualmente preza pela regularidade, pela escritura pública, tenha que custear alguém que eventualmente se implantou num lugar irregular e que vai ser dotado? Tem que se dotar de infraestrutura, mas não houve o pagamento da proporcionalidade do preço, não houve esse ônus por quem ocupou irregularmente. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto no momento em que for comprar, por exemplo, da Terracap, vai comprar um preço decotado do custo de infraestrutura que ainda vai ter que ser realizado e concretizado. Existe uma estrutura de incentivos muito equivocada nisso tudo. O certo é que o Estado ofereça imóveis regulares a partir desse marco regulatório e que conserte aquilo que está para trás e não deixe as coisas se propagar. A gente precisa ter um mínimo de governança no nosso território. Sob pena de Brasília, ainda há muito pouco tempo, ter uma condição de habitação bastante comprometida. Quem é de Brasília há muito tempo sabe que ficou mais quente, é mais difícil se locomover. Existe uma série de problemas no nosso modelo de urbanização que foi contribuído por conta dessa ocupação desordenada. Existe uma série de problemas que precisam ser endereçados e resolver a questão fundiária. Não se pode varrer para debaixo do tapete mais isso. Isso não pode propagar mais tempo. A gente estava falando no início do nosso trabalho aqui, na nossa entrevista, que esse problema parece que não acaba. A gente precisa colocar o pé nesse problema. A gente precisa tratar das ações demarcatórias. A gente precisa chegar com as plantas urbanísticas a registro imobiliário e pronto. E é isso que a gente precisa fazer. Agora, precisa do Estado também puxar para si um pouco de coragem para resolver isso. Conselheiro Manuel André, você fica à vontade para responder, mas eu quero deixar também aqui uma colocação. Quando se fala que quem realmente adquiriu, no caso aí um parcelamento, um lote num condomínio de grileiro, e vai ter que, claro, para regularizar, vai ter que pagar de novo para o Estado, para o governo. A pergunta é simples, é justo? Pagar de a novo? terra nua? É justo? Se a terra se comprou equivocadamente, naturalmente que precisa ser depreciada alguma coisa, né? Mas aí o Estado não estaria fugindo da sua responsabilidade, o Estado, já que permitiu que acontecesse? O Estado realmente... foge quando ele dorme. Ele estava dormindo, porque... Ele dorme. Quantos condomínios surgiram, conselheiro? 517, né? 513. 513. 517 até o final dessa entrevista. Agora, você aqui raciocinar Pokémon, o sofrimento, aí eu quero fazer alguma ressalva, não jamais incentivando isso, mas analise cidadão que pega todas as suas esperanças no modelo de Brasília, das invasões do IAPI, do CEUB, dos parafusos lá, dos bandeirantes, e aí tantos outros, Vila Planalto, que aumentou consideravelmente. Sem falar naqueles puxadinhos dos lotes que o pessoal vivia de aluguel.
onde no lote moravam 10, 15 famílias com um banheiro só. Agora, observa, a gente falando aqui, já com moradia pronta, tranquilo, fica mais fácil, né? É mais cômodo, né? Agora, examinar quem fez a economia, mesmo sendo engabelado, vamos dizer a expressão, por malandros desse campo de venda de terras mal adquiridas ou grilhadas, ele vai e compra e aplica todas as economias. Tem que repensar esse lado também de justiça social. É por isso que o Estado tem que se antecipar. Não deixar o cara gastar o dinheiro dele lá. Para. Segura aí. Se for passivo de regularização, imagine Fernando, Ovidio Maia e Doutora Alice. Um condomínio que já está praticamente concluído. É aqueles pequenos de 20 lotes, tem muitos aí dessas glebas de 2 hectares, 20 mil metros, eles parcelam em 800 metros, a outros até de 40 lotes de 400 metros. E os caras aplicam, vai lá, 70% está pronto, não vai derrubar, porque é só ele lá dentro. O Estado não vai derrubar, porque realmente seria injusto, porque ele dormiu também. Ele não chegou a tempo de acudir aquela família carente. Então não é justo também. Você comprou, você não consegue agora por enquanto. Vamos conversar. Esse lote é da Terra Cap, é do Estado. Mas o Estado, se ele é dono, a sociedade, o cidadão, também é do Estado também. Vamos contemporizar isso. Contemporizar em áreas passíveis, capazes. É possível. Isso é possível. Agora, com o olhar social. Sim. Eu defendo o olhar social. Perfeito. A coisa mais triste de uma família, eu já assisti, ter que sair com os bovos da cabeça e o trator bastante. Eu vi um caso aqui, se não me engano, aqui no Solar de Brasília, mas à frente um pouco, uns anos atrás. Depois os lotes foram recompostos, todos eles, e as pessoas voltaram depois que perderam todo o investimento realizado. Foi um tema de campanha política. Isso é muito ruim. Vai o candidato, eu prometo, se eu ganhar, não derrubo. Aí ganha e derruba. Depois, em outra ação, o lote é recomposto. Mas o cidadão que construiu, de forma desatentada, né? Não atentou para os problemas que teriam de ordem legal. Mas depois ele conseguiu reaver. Mas são feridas que quase são incuráveis. Então é por isso que o Estado tem que estar presente. Os agentes do Estado que trabalham nessa área prestar agente, mas com olhar social também. Você não pode construir, não vou tomar agora não, você não consegue. Para aí. E para e pronto, vamos discutir isso aí. Para justamente começar a criar uma cultura de respeito às normas de edificação, a questão dessa própria configuração da cidade, como ela vai se comportar, né? A questão ambiental, se isso vai trazer problema para o meio ambiente, são casas construídas às margens dos rios, dos córregos, poluindo, naquelas matas ciliares, todas elas sendo realmente danificadas, tudo isso é observado. Mas é preciso que o Estado também tenha um olhar social. Perfeito. Buscar alternativas também para essa moradia social, porque não é só a casa construída, você tem aluguel social, você tem várias outras formas de acolher essa população que está ali, às vezes, em uma invasão. O doutor Fernando deve conhecer o Observatório das Cidades em São Paulo, e eles têm dados incríveis sobre a quantidade de imóveis urbanos vazios que se tem. É um vazio urbano muito grande e que poderiam estar sendo utilizados com outras finalidades. Então, hoje a gente já começa a ter esse tipo de iniciativa para poder atender essa população e evitar justamente que eles busquem outras formas de encontrar um local para morar, né? Então, a invasão não é o caminho. Tem outras formas que o governo pode buscar, o Estado pode buscar para acolher essa população e atender o interesse social de todo mundo, que é uma moradia adequada. A senhora entrou num assunto interessante, o vazio urbano. Quer dizer, enquanto temos aí a população, doutor Ovidio, doutor Fernando, conselheiro Manuel, doutora Alice, enquanto temos aí as pessoas sonhando com a sua moradia, nós estamos tendo aí um vazio urbano muito grande na nossa capital federal, que eu cheguei até a comentar com os colegas aqui. Isso não seria perigoso termos um setor comercial sul totalmente esvaziado, como o setor comercial norte, como o setor bancário sul, bancário norte, setor de diversão sul, setor de diversão norte, praticamente dizer que isso é entregue às traças seria uma covardia da minha parte. O que a gente percebe é que não há interesse de alguém investir nessas áreas que um dia foram áreas nobres e que hoje as pessoas correm até risco de serem atacadas passando por ali, mesmo durante o dia. Como resolver essa questão do vazio, onde nós temos grandes setores aqui em Brasília
praticamente é entregue às traças sem nenhum pingo de interesse, não vamos generalizar, por parte de um bom número aí de empresários, doutor Ovídio. Olha, Walter, excelente, eu gostei muito. Setor Comercial Sul, nós conseguimos aprovar a ampliação dos usos, eu fui o relator da lei no Complan, porque realmente está abandonada essa região. Estava passando um processo de degradação que não é diferente dos grandes centros do Brasil. Hoje existe no Rio de Janeiro essas questões, no centro de São Paulo também, deles colocarem a habitação nessas regiões que estão realmente degradadas. Que são e tem toda a infraestrutura do Estado. Você tem ônibus, tem metrô, o Estado já fez o investimento de energia, você tem fibra ótica, você tem tudo. Então, nós, à época, defendemos, eu sou um defensor de que eu acho que tem que discutir a questão da moradia no setor comercial sul, nessa região central aqui de Brasília. Você é a favor que ali se torne também um misto comércio e residência? Eu acho que sim, eu sou um dos defensores, olha que eu trabalho lá desde 1987. Mas eu fui um pouco de voto vencido e esse assunto ele foi colocado. Infelizmente, eu fui lá no relator do Complan, mas ele foi colocado numa discussão para o PPCub, que infelizmente é outro processo que já está há 15 anos aí paralisado essa discussão, mas a gente vem fazendo um esforço, nós não estamos fazendo um esforço muito grande. Você disse verdade, quantos prédios estão desocupados no setor bancário sul, no setor comercial sul? E eu diria que a grande questão não são dos proprietários, porque poucos prédios lá, você tem a quantidade de prédios do setor comercial sul, a grande maioria não é de um único proprietário, você tem muitos proprietários. E eu tenho certeza que, você imagina o exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando o PPCub que eu inseri a questão de colocar creche no setor comercial sul. Mas sofri crítica de todo lado. Eu falei, vou dar um exemplo para vocês aqui, senhores. Sabe quantas pessoas trabalham no hospital de base? 24 horas por dia, 365 dias por ano, no Sara Kubitschek? Essas pessoas trabalham longe, trabalham fora. Por que na hora que ele vem de manhã para trabalhar aqui, não deixa o filho numa creche? Quando eu falei isso, as pessoas começaram a fazer uma reflexão. Ao invés dele sair de casa, vai um trânsito grande para deixar o filho numa creche. Ele vem no mesmo ônibus, no metrô, vai trabalhando no hospital de base, ele deixa o filho na creche ali e depois ele terminou o trabalho, ele volta com o filho. E as pessoas fizeram uma outra reflexão quando eu citei esse exemplo. Então eu acho que essa discussão ela é muito boa. Agora, não podemos postergar. Nós acreditamos que no PPCub, que agora se encontra no IFRAM para a última revisão, esse projeto deve chegar na Câmara Legislativa, a expectativa é que chegue esse ano. Nós estamos enfrentando essa discussão. Acho que a sociedade tem que enfrentar isso, as associações, o poder público. Mas eu gostaria de voltar só num ponto aqui. Já passou da hora, conselheiro Manuel Andrade. Do Tribunal de Justiça Federal tem uma vara fundiária. É impensável que nós não tenhamos uma vara de discussão fundiária no Distrito Federal. Não é possível a quantidade de imóveis irregulares ou não regulares, essa discussão fundiária. E até o momento o Tribunal de Justiça não implantar uma vara de discussão. Nós defendemos isso há muito tempo, eu sei que o AB defende, todo mundo está buscando isso aí, mas até então o TJ do DF não tem uma vara específica de questão fundiária. Elas são discutidas em todo o Distrito Federal. Não dá para entender isso, não dá para postergar. Eu acho que o tribunal tem que chamar isso, tem que avocar essa discussão. A sociedade já não pode mais portar, porque tem que chegar a esse processo e concentrar tudo em um único ponto. O próprio poder do Estado também deveria fazer essa pressão. Então eu gostaria que esse assunto realmente fosse muito à frente. Nós necessitamos de uma vara fundiária no Distrito Federal. A palavra está aberta sobre o assunto. Conselheiro. Alice, A doutora Alice. doutora Ela que levantou o assunto do Vamos lá, doutora Alice. Mas vamos lá, de fato, se tivéssemos uma vara específica para cuidar de todos esses assuntos, porque é muito complicado, são questões muito técnicas, né? Então, até para os advogados, às vezes, conseguir se comunicar, às vezes, com um engenheiro, conseguir se comunicar com um arquiteto e traduzir, porque, no fim, a gente tem que traduzir o que está sendo colocado ali para o juiz. E aí, um juiz entende de uma forma, de outra forma, são questões muito complexas. Não é só nosso dentro do mundo do jurídico, né? Está dentro aí da realidade de muitas coisas. Doutor Fernando. Eu acho que existe uma concentração de processos em tramitação na vara de desenvolvimento urbano, fundiário e do meio ambiente, e que muitas vezes isso não tem uma vazão, né, que consiga atender a essa demanda. Mas o que eu queria voltar são 3 casinhas para trás, que eu ia falar do setor comercial, que eu acho que é uma das coisas mais corajosas que eu vi do ponto de vista de gestão do território foi a atribuição de usos, a ampliação dos quinais. Quase 300 usos lá. Pois é, a ampliação dos quinais para os prédios do setor comercial e é lógico, isso é um experimento que vai ter que ser verificado ao longo do tempo, como é que vai se comportar, porque não existe uma ocupação imediata, né, das outras atividades, mas
é um processo. Eu acho que essa política pública de ampliar os usos é absolutamente correta, né? Lamento que não tenha sido, e aí eu estou aberto para tomar pedradas à vontade das pessoas com que a gente interage no campo do direito urbanístico. Eu lamento profundamente que a questão da habitação não tenha sido contemplada nesse momento lá no setor comercial sul. Tenho uma opinião muito clara com relação a isso. Acho que hotelaria flat, salvo o melhor juízo, acho que não foi contemplado. Já seria um começo. Já haveria uma dinâmica. Utilização. Isso, exatamente. Acho que, sobretudo para habitação de interesse social, vamos combater a gentrificação. Ou seja, por que a pessoa mais pobre tem que morar na periferia? Não. Eu acho que tem proprietários de prédios, talvez topassem participar de uma política pública de aluguel social. Aloca o bem para ali. Então, assim, e olha, negócio, né? Veja, é o lugar onde tem a melhor infraestrutura urbana do DF. Você tem rodoviária, você tem metrô, você tem hospitais, você tem faculdade, farmácia, você tem tudo. Não faz o menor sentido ficar, e aí eu estou aberto para tomar pedrada. Esse pensamento soviético, no Brasília parece, tem um modelo, eu não recordo exatamente o nome do urbanista, que identificou que Brasília tem um formato de ocupação setorizada que você só consegue encontrar em cidades soviéticas. É uma pimenta, mas é isso. Então, eu acho que a mutação da cidade não necessariamente implica ferir tombamentos. Acho que isso é um ponto. Não implica ferir. Aquilo que se define como tombamento precisa ser identificado corretamente. Então, corajosa iniciativa de ampliar os usos. E acho que não se pode parar aí. O PPCUB é uma promessa de anos, né? Mas esse ano vai na Câmara Legislativa, nós somos otimistas. Vai chegar. A gente está na torcida. Conselheiro. Eu tinha colocado aqui, uso racional e social da propriedade. Da perspectiva do próprio artigo 5º da Constituição, que parece que fica... Tem hora que a letra morta aparece, né? Que não deveria ser. E você pega uma área dessa que não tem utilização. Ele cria ali uma lacuna muito grande, onde você poderia propiciar, não só para social, mesmo que fosse para um nível, você adequar e ter uso. Ao você ocupar essa área, você vai estar reduzindo a frequência em outras áreas. O transporte, por exemplo, vai matar um monte de viagens. Agora, olha bem, nós estamos falando de Brasília, quando em Brasília não é Brasília só. Brasil é em torno. Nós falamos aqui em 3 milhões e 50 mil habitantes, mais ou menos o último censo. No DF. No DF, mais 1,5 milhão, quase 2 milhões no entorno. No limite ali. Isso não é fácil. Isso é Brasília também. Não consigo pensar Brasília sem pensar no entorno. O entorno existe em torno de Brasília. Sim. O nome já vai em torno de Brasília. Então, as políticas, que lá são, talvez não são tão agressivas, porque são áreas definidas, com títulos, os loteamentos foram feitos dentro da perspectiva que o particular é dono da terra, não é o município, né? Brasília foi diferente, né? Essa confusão toda, e isso está levando ao estágio que nós estamos. Quer dizer, o estágio que tem que ser administrado é consertar o avião no ar. Infelizmente, Ovídio, é consertar o avião, abastecer no ar e consertar no ar. Abastecer é mais fácil, né? Mas alguns conceitos têm que ser em terra, mas infelizmente, no caso presente, no Brasília, é no ar. E aí tem que ter competência para isso. Agora, competência com a visão social, a visão racional, com política propriamente de Estado pela promoção social. E vai ter muito conflito, porque nós queremos acabar com o uso irracional, que é esse uso indevido da grilagem da terra, do parcelamento sem autorização estatal, sem respeitar as leis que regem o parcelamento e a formatura de cidades, porque aí você tem que pensar como essa cidade vai subsistir se os equipamentos públicos não podem ser colocados lá, porque não foi dado espaço, não houve um planejamento urbano. E depois eu falei aqui no início da questão da planificação, quer dizer, das cidades, todas horizontais
e os espaços vão sendo totalmente consumidos, e os equipamentos públicos mais caros, porque vai atender um volume menor de pessoas. É o transporte, é o hospital, a delegacia, o próprio comércio recente. Imagina aqui, vamos falar o que é deturpação. O primeiro PRODECON, o projeto do Polo de Modas do Guará. Eu relatei aquele processo. Eu fiz um projeto naquele sentido, veio no governo, reuni com a comunidade do Guará e empresários interessados, e foi criado o Polo de Modas ali no Guará. O que aconteceu com o Polo de Modas? Alguém está por lá? Fernando? Eu sei que não é mais Polo de Modas. Não existe mais nada. Não. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, a Promotoria da Ordem Urbana, o Ministério Público, sugeriu a demolição. Na época, porque houve uma desfiguração dos objetivos daquele investimento. A finalidade foi desviada. Totalmente. Mas como é que você pode derrubar agora? Isso é um absurdo. Até no governo da ficou preocupado. Isso é impossível. Houve uma mutação. Essa mutação é normal, acontece, não tem jeito. Isso é um exemplo típico disso aí. Por exemplo, o centro comercial, que agora se é proposta uma nova alternativa para o uso daqueles bens, é uma prova de que houve uma mutação. Não é mais o que era. Porque houve uma migração para outros locais com outras perspectivas. E lá do Guará aconteceu isso. Você vai lá hoje, lá é oficina, lá são lojas, não mais... Polo de modas. Polo de modas. Não tem mais a indústria. Não se acha uma máquina de costura por lá. Não existe mais uma atividade de texto lá. Isso é que teve, né? Não, mas teve. No início teve. Era uma perspectiva. Mas se você olhar direitinho, essa mutação ela acontece, imagine o Porto Seco de Brasília. É o Brasil. Você vai em Anápolis, fizeram aeroporto, gastaram, já em outro estado, mas nós estamos falando aqui dessa mutação, dessa mudança de perspectiva e de utilização desses patrimônios. E o Porto Seco do Guará, de Anápolis, como de Brasília. Então houve uma alteração. Sim. Tudo isso o gestor público tem que estar atento, que há essa mudança. Tá? O Porto Seco não aconteceu por vários motivos. As populações foram para lá também. Muita gente foi para lá, com a perspectiva que ali seria um grande polo de desenvolvimento. A coisa baixou de nível. Brasília é isso, Brasília em torno todo, e com todas as suas dificuldades e todas as suas contradições. No geral, as cidades são vivas, né? A gente planeja. Se fosse para Brasília sair como Niemeyer projetou no início... Não temos, muda, é muito comum, é um fenômeno social. Então, a gente pode planejar o máximo se a gente quiser sempre ficar planejando. Claro, um certo nível de planejamento é super importante, mas tem determinadas questões que não adianta você querer antever todas as situações que podem acontecer. Perfeito, doutora. A senhora citou uma coisa fantástica. A cidade é viva. E o conselheiro Manuel também falou uma coisa muito interessante, porque... Veja a questão do polo de modas. Mas se você pegar hoje a produção, infelizmente, dos produtos que chegam da China de fora para a indústria, o custo de produção do produto que chega aqui praticamente inviabiliza a pessoa produzir aqui. Porque eles produzem grande quantidade lá, uma legislação trabalhista totalmente diferente e está afetando, não é o Brasília, não é afetando o polo de modas, afetando o Brasil e o mundo. Entendeu? Então, acho que essa adequação, essa questão também da quantidade de prédios ocupados, a pandemia trouxe um novo olhar. A quantidade de prédios públicos que nós tínhamos aqui em Brasília, de ocupação também do espaço público, funcionários públicos, que é o grande locador de imóveis aqui. Hoje você tem a questão você tem a pessoa ou trabalha em casa ou trabalha presencial. Então você tem muitos prédios aí desocupados. Então realmente, esse olhar dessa mutação, que falou muito bem o conselheiro Manuel de Andrade, isso o poder público, o ente, ele tem que acompanhar isso. E a cidade é viva. E o que nós temos que ter essa percepção de que nada é fixo, nada é travado. A cidade ela se movimenta em todos os sentidos. O tombamento, eu tenho a seguinte opinião, que a prioridade máxima de qualquer lei, de qualquer coisa, é a pessoa, é o cidadão. Ela tem que servir a pessoa, servir a gente, servir para nós. A partir daí você cria leis para que possa beneficiar o cidadão. Essa é a minha opinião. Assim, a perspectiva dessa dinâmica... Brasília teve fluxos migratórios que
tornar a ocupação aqui, muitas vezes, um desafio. Todos aqui somos de fora ou viemos... Sério, eu sou sério. Menos eu, doutor Fernando. Então, mas Pela minha idade já permite. Mas com certeza seus pais... Meus pais de exatamente. fora. Então, todos nós aqui somos migrantes, viemos para cá, nessa ou na geração anterior. E assim, eu também preciso dar um pouco de crédito a quem tem merecimento por esse crédito. De alguma forma, houve uma organização da cidade. Imagina se isso aqui tivesse dentro de uma dinâmica como o Rio de Janeiro vivencia, como São Paulo, as grandes capitais. Isso aqui estaria absolutamente desconfigurado. E, assim, é importante a gente ter a compreensão também que Brasília tem 60 anos, 63 anos. As capitais do mundo têm muito mais do que isso. Washington, Paris, séculos, né? Paris, Londres, são cidades milenárias ou centenárias. Então, eu acho o seguinte, pensar o futuro, pensar Brasília daqui para frente, passa por esse olhar de simplificação e também simplificação para dizer, olha, amigo, você não vai parcelar, você não vai empreender. Não. O não precisa também ser dito em determinados momentos e a autoridade do Estado precisa se impor. Mas eu concordo plenamente com o conselheiro Manuel de Andrade. O Estado ele tem que ser concretizador dos direitos fundamentais. E os direitos sociais, a moradia, são definidores daquilo que é o objetivo do Estado. Nesse caso, esse ponto, o Estado tem que produzir, em parceria, muitas vezes, com a iniciativa privada, isso é uma coisa que precisa também ser desmistificada, a produção de moradia. Eu acho que as parcerias entre Estado e o setor privado estão aí para mostrar que a oferta de moradia, inclusive de interesse social, está atendendo de alguma maneira a uma parcela importante, como o próprio Ovidio colocou. Tem empreendimentos aí, 12 mil unidades imobiliárias sendo ofertados nos próximos anos, e isso, de certa forma, tira um pouco da pressão, né, desses 60 mil moradores que se incrementa anualmente a cidade. Então, eu tenho uma visão otimista com relação ao futuro, eu também tenho um olhar um complacente com relação àqueles que fizeram a política pública na área de habitação e de regularização, mas com alerta. A gente precisa dar um endereçamento para aquilo que a gente chama de passivo urbanístico, precisa regularizar aquilo que está irregular, dar a concretude de uma unidade imobiliária, uma escritura para as pessoas que habitam, eventualmente pagando o preço justo, aquilo que é atribuído dentro das regras, para que as pessoas tenham segurança jurídica, tenham um patrimônio qualificado com a propriedade, não viver com os sobressaltos que uma proteção possessória tão somente tem a entregar. Bom, o assunto realmente é palpitante, não é? Como muito bem observou o conselheiro, é evidente que a nossa produção já tem preparado também um cronograma para continuarmos dentro deste assunto. É evidente como a TerraCap foi bastante citada aqui no nosso debate, já é uma das nossas convidadas para o nosso próximo debate, como também o próprio Tribunal de Justiça, como o senhor muito bem pontuou, a ausência, portanto, de uma vara, né, destinada, portanto, à questão fundiária aqui na nossa capital federal. Também a possibilidade, também, e já está no radar, também de trazer, não a X, mas hoje é o IDAB também para estar compondo conosco. E outro ponto também que eu gostaria de ouvir a doutora Alice, é sobre justamente a expansão, portanto, da cidade, né? Se fala aqui expandir a cidade no sentido de também fazer com que quem não tem o seu imóvel possa, portanto, tê-lo. Mas o nosso quadradinho, o próprio nome já diz, é pequeno. E a nossa área rural, ou seja, ela precisa estar preservada. Agora, como adequar, mantendo a área rural, e expandir, portanto, a área urbana? É possível, doutora Alice? É possível. Muitos dos condomínios irregulares que nós temos hoje eram áreas rurais, né? E a própria legislação... Diga o Colorado, Sobradinho, Vicente Pires. A Niqueira, Samambaia. Sim. O próprio Jardim Botânico era uma área rural. É uma área rural, né? Então, a nossa lei de regularização fundiária, ela
porque, em regra, sendo uma área rural, você não pode ter menos de 2 hectares dentro do parcelamento. Então, a nossa lei de regularização fundiária, ela fala, olha, se é um núcleo urbano consolidado, e se já é um núcleo urbano consolidado, você passa a utilizar aquilo ali, ignora essa obrigação de área mínima, do módulo mínimo e regulariza. Agora, a questão das áreas rurais que são rurais hoje e que você quer transformar em urbano, aí realmente vai depender muito do PDOT, vai depender da organização da própria Só falou cidade. a palavra certa, organização, não da forma desorganizada como houve um crescimento, né, sem controle. Isso, exatamente. Era desordenado antigamente. Eu gostaria de dizer antigamente, mas creio que ainda temos alguns problemas hoje. Só para nós aqui. Né, Walter? Perfeitamente. Gente, como estamos caminhando já para o encerramento, então vamos lá. Entre 2 minutos e meio e 3 minutos, começo com a senhora, doutora Alice, para as considerações finais. Primeiramente, agradecer o convite. Foi uma satisfação enorme estar aqui do lado de tantas pessoas conhecedoras da história. Eu acho que essa parte histórica das nossas cidades é muito bacana, porque, como falamos aqui, as cidades são vivas e é muito bacana a gente conhecer o histórico para a gente compreender o ambiente em que estamos inseridos. O que eu gosto muito dentro dessa questão do direito urbanístico é perceber também que como isso influencia o nosso dia a dia. A gente tem uma pesquisa muito interessante de um professor do CEUB, do mestrado, que ele é inclusive juiz aqui no TJDFT, professor Paulo Carmona, que ele fez uma pesquisa sobre violência urbanística na Colômbia. E como eles trataram essas comunidades em locais mais afastados e o impacto que isso teve para a redução da violência urbanística. Então, a nossa cidade influencia em tudo o que acontece no nosso dia a dia. A gente pode achar que não é problema nosso. Eu tenho aqui o meu apartamento ali no plano piloto, na Asa Norte, é um imóvel regular, não tenho nada a ver com essa questão. Tenho sim. Então, é muito importante a gente ficar atento a essas questões. Existem várias alternativas para a gente trabalhar de políticas habitacionais que, a partir do momento que a gente consegue abraçar essa população, a gente reduz também essa questão de loteamentos irregulares, a gente consegue abraçar essa população de uma forma que não precisa... não fiquem à mercê de ir atrás de um grileiro, não fiquem à mercê de ir atrás de alguém que vai oferecer uma promessa fácil, um lote com um preço menor, que é o que ele teria condições de fazer. Então, acho que a mensagem que fica para mim é essa, de trabalhar dentro da nossa política habitacional, das várias oportunidades que temos, alternativas que temos, para evitar também que isso volte a acontecer. Doutor Ovidio, também ao mesmo tempo, 2 minutos, 3 minutos. Olha que maravilha. Passou rápido, né, doutor Ovidio? Primeiramente, quero muito agradecer, viu, Walter Lima? Parabéns pela excelente condução, pelo convite aqui na Justiça na Tarde, o Secov, que é o Sindicato de Habitação. Nós representamos empresas de compra, venda, administração de imóveis, incorporadoras. E a todos aqui os palestrantes, viu, doutor Navarro, Manuel de Andrade, doutor Fernando. É um aprendizado estar com vocês aqui, é um privilégio. E dizer aos ouvintes que a minha palavra é otimismo. Eu estou muito otimista com Brasília, muito otimista com a sociedade, com a população. Todos esses projetos que nós estamos trabalhando no Complan, ou de um modo geral aqui, eu acho que esse engajamento das pessoas está muito maior. Porque, claro, independente da condição social, as pessoas querem morar, querem viver melhor. E cabe ao Estado prover o cidadão da legislação, dar leis para que ele possa morar bem, né, ter condição independente do local. Mas o Estado realmente tem que ter políticas públicas. É assim que eu defendo. Eu acho que o Estado não tem que ser dono de terra, o Estado não tem que alugar terreno para ninguém. Não é o fato do Estado. Se a pessoa quer fazer se eu quero montar uma padaria lá, aí vai lá na Terra Cap, compra o terreno, constrói, mora na parte superior, respeitando o devido processo legal, respeitando o uso daquela região, construindo dentro do seu regulamento legal. E eu estou muito otimista também no sentido de que todos os projetos que foram, esse marco regulatório que nós estamos defendendo, da legislação, é mais uma prova de que o Estado está, sim, buscando soluções. Foi aprovada a Lei de Uso e Ocupação do Solo em 2018, ela tinha deficiências, mas ela concentrou mais de 30 mil, quase, sei lá quantas, 30 mil leis individuais. Você tinha um lote do lado que podia uma coisa, o outro podia outra, com condições diferentes. A Lei de Uso e Ocupação do Solo trouxe essa simplificação da lei. E em 2018 houve também, em 2020, agora em 22, ela foi melhorada, foi corrigida alguns erros que tinha nela na lei, mas você corrigiu erros deficientes da Lei do Uso e Ocupação do Solo.
O PPCub é necessário para Brasília. Eu sou um defensor do PPCub. A área está tombada, tem mais de 15 anos. Nós temos que ter um regramento. Como dizia aqui, eu vou citar novamente o desembargador Silvio Capanema, que foi um dos pais da lei do inquilinato, um famoso, né, um defensor da segurança jurídica. Toda lei, para ser boa, tem que ser simples. O cidadão tem que ler e interpretar. É claro que você vai estudar um pouco mais, precisa dos advogados. Mas o cidadão tem que ler. Eu compro um terreno de 400 metros, eu posso construir qual é a altura máxima, qual é o afastamento que eu tenho que cumprir, para que na hora que eu for tirar meu habite, eu saber isso. Isso o cidadão tem que entender. A lei e o Estado tem que dar situações simples. E vou dizer também para as pessoas que compraram e que estão com lotes em condomínios irregulares ou que estão em andamento, que procure a SEDU. Eu não sou funcionário público, sou iniciativa privada, mas o Estado também provém hoje, o cidadão, de muitas informações. Você tem lá o portal da regularização da SEDU, que ele informa qual a condição, se foi dada entrada naquele condomínio de parcelamentos, se está em andamento, qual o estágio que ele está, para que ele não compre nada irregular. Entendeu? Então nós queremos trabalhar em conjunto para que darmos as mãos, resolver os problemas que ficaram para trás, como diria o Odorico Paraguaçu, olharmos para trás mente, mas com um olhar social, com um olhar de cidadão, com pai de família, pelo amor que nós temos no Brasil. E olharmos para frente, que não se passe, não se perpetue a irregularidade em Brasília. Eu não vou dizer que ela vai acabar, mas essa questão da grilagem, ela vai diminuir. Porque a lei do parcelamento do solo, em conjunto com as demais leis, será um duro golpe na grilagem, na medida que o Estado provém o cidadão de segurança jurídica. Doutor Fernando, também, por favor, os 3 minutos para as considerações finais. Bom, Pelime, é uma felicidade enorme estar aqui com você. Foi um prazer, conversa deliciosa, aprendi muito aqui. Eu quero agradecer aqui o Ovidio pela aula que costumeiramente ele dá, né? A atuação aguerrida ali no Complan e somando esforços ali com pessoas de alta qualidade. Doutora Alice, foi um prazer enorme tê-la por aqui. Conselheiro Manuel de Andrade, uma enciclopédia de Brasília, né? Que nos brindou aqui com uma série de histórias que desatam um pouco da nossa realidade de hoje. Eu quero tomar emprestado aqui a fala da doutora Alice para dizer o seguinte: eu acho que nós estamos no momento de resolver, né, se nós vamos num sentido ou no outro. Em um determinado momento, a gente pode chamar isso de inflexão. Acho que Brasília está no momento de tomar um rumo daquilo que é regular, daquilo que é certo. Eu acho que o nível de informação que nós temos hoje, acho que nunca vivenciamos, acho que na palma da mão a gente consegue muita informação, né? E antiga não era a realidade de anos atrás, quando esses problemas que se instalaram, havia uma insegurança, uma indeterminação. Não, hoje nós agora temos informações claras, nós temos um arcabouço normativo consolidado e em consolidação, normas que dão segurança para o adquirente, para o parcelador, para o incorporador, para as pessoas que estão em processos de regularização. Nós temos hoje um ambiente diferenciado. Temos um conjunto de profissionais no Estado muito bem aparelhados, concursados e com capacidade técnica que conseguem resolver isso aí. Agora, precisa haver uma continuidade na política pública de regularização, concatenada com a produção de habitação, concatenado com todas as medidas necessárias a que a infraestrutura urbana seja provida. Então a gente precisa, na verdade, andar para frente na direção certa. O caminho da irregularidade definitivamente é ruim para toda a sociedade. E esse passivo urbanístico e todo esse conjunto de iniciativas que macularam nossa cidade precisam ser resolvidas, soluções endereçadas, e eu compartilho aqui com o Ovidio um otimismo. Acho que a gente, nesse momento, está arrumando para o caminho certo. Pois não. Conselheiro Manuel Andrade, eu também, por breve, favor. porque a doutora Alice, Ovidio Maia, doutor Fernando falaram tudo, deram um resumo bastante rico de tudo que a gente conversou aqui, nessa perspectiva de fazer um Estado presente, um Estado social, um Estado racional, distribuidor de confiança. E a questão pedagógica, o Estado tem que ser um pedagogo permanente para orientar a comunidade que está envolvida
nesse cenário, né? Um cenário realmente que chama a atenção de todos nós. Ao mesmo tempo que a gente ataca o grileiro que tem que ser atacado, a gente tem que olhar por trás disso que está acontecendo. Se o Estado também, ao momento que chega forte, ele não está cometendo também um crime tão parecido. Então, por isso que, na minha visão, é preciso que haja uma antecipação permanente do Estado numa política pedagógica para mostrar ao cidadão a amplitude da lei, a precisão legal, quando ele pode fazer ou não fazer as coisas. É sempre de pensar nisso. E quando falar daqui, uma linguagem compreensível. Quer dizer, a lei tem que ser compreensível. A lei tem que ser de boa, fácil de interpretação, porque muitas vezes a gente rebusca tanto o linguajar jurídico que o cidadão comum não entende. Eu costumo dizer labiritismo jurídico. Nós criamos um espaço onde a gente não consegue se fazer entender, e muito menos quem sozinho por conta própria quer se entender daquilo que foi escrito. Então, continua praticando algo que afeta o interesse de outros cidadãos também e da própria política do Estado, aquele Estado que eu falei aqui, o Estado promotor de justiça, promotor de confiança, promotor de segurança, um Estado realmente voltado para o bem-estar dos seus cidadãos, porque, na verdade, o Estado existe para a sociedade e não a sociedade para o Estado. Esse Estado ele tem que ser realmente o guiso em favor da sociedade. Ele tem que amarrar tudo em favor da sociedade, mas também para ter uma sociedade à altura e compreensível, é preciso que esse Estado também use as ferramentas que essa própria pessoa de livre propõe para justamente devolvê-la em qualidade de serviço, qualidade de vida. Eu acho, Walter, você, como sempre, está nos trazendo a debates importantíssimos. Quero te, mais uma vez, te parabenizar, não é a primeira vez que participo de seus programas, isso há quase 40 anos, mais de 40 anos que eu estou contigo, né? Desde a Rádio Alvorada. Sim. Na Alvorada? Alvorada aí. Lá nos Cobras da Notícia. Não era nascido, não era nascido. Tá certo. Gente, obrigado. Senhores, senhora, foi um prazer, um privilégio também tê-los aqui nessa nossa mesa de debate nos estúdios da Rádio Justiça. O convite é permanente, é evidente que nós vamos voltar, portanto, aí ao tema e dentro da disponibilidade de tempo de cada um dos senhores e da senhora, evidentemente que nós voltaremos a nos encontrar. Muito obrigado aos senhores, à senhora por essa gentileza. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. A todos, o nosso boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Agora